bem com vocês? Hoje nesse vídeo a gente vai trazer uma definição, porque a gente escuta tanto, nos jornais, infelizmente, notícias e histórias sobre feminicídio. Então a gente resolveu trazer para vocês uma definição para a gente entender, como que funciona isso. Então eu tenho aqui alguns dados e para a gente entender, Então é o seguinte, feminicídio é um termo usado para denominar um assassinato de mulheres cometidas em razão de gênero ou por motivos que a gente já discutiu aqui, por machismo, por misoginia, por esses motivos. Então, quando a vítima é morta por ser mulher, é considerado feminicídio. Essa lei ela foi promulgada, ela começou a valer no Brasil em 2015, que foi quando esse tipo de crime foi qualificado, tá? No último levantamento de um estudo que tem no Brasil sobre o assunto, o Anuário da Segurança Pública, saiu que nós somos o 5º país do mundo com o maior número de feminicídios. E segundo dados divulgados pela ONU em 2017, foram 4.600 casos, ou seja, entre 12 e 13 mulheres mortas todos os dias. Tá? Então, o que aconteceu? Em 2015, o feminicídio ou um homicídio qualificado, colocou na lista colocou o feminicídio como crime hediondo, ou seja, ele tem uma pena maior, ele tem uma pena mais alta, do que um homicídio simples, que a pena vai variar, por exemplo, no caso de um homicídio simples, a pena vai variar de 6 a 20 anos, e no caso de feminicídio, a pena vai ficar de 12 a 30 anos, tá? É considerado feminicídio um crime quando a vítima é mulher, ou é considerada mulher, ou se considera mulher, no caso das pessoas trans. E, segundo a lei, em situações que envolvem violência doméstica, familiar, misoginia, menosprezo, machismo, discriminação, a condição da mulher, Mas o que isso significa exatamente, Significa que houve uma situação de dominação, de humilhação, sendo que sempre humilha a vítima, aprisiona a vítima, nas situações que a gente conhece que várias mulheres passam, O homem, por exemplo, ele mata a mulher por causa de uma postura adotada por ela, por exemplo, que ele considera como um enfrentamento ao que ele mandou, Então seria mais ou menos assim dele se sentir desafiado, dele se sentir desautorizado, Por quê? Porque ele acha que ele manda na mulher. Então, a partir do momento que a mulher não obedece a ele, ele se acha no direito de aprisioná-la, de bater e de matar, porque ela desobedeceu a ordem dele, tá? Então, por exemplo, isso não acontece só quando a vítima conhece o cara, isso acontece também quando a mulher não conhece o homem, tá? Então por exemplo, o caso de um homem que mata uma prostituta porque ela não aceitou sair com ele, um indivíduo que assassina uma vítima depois de estuprar, um homem que mata uma mulher depois que ela, por exemplo, recusou sair com ele, tá? Então tudo isso são casos que são qualificados como feminicídio, tá? E nem sempre o agressor tem uma relação com a vítima, e também acontece, esses casos sempre acontecem relacionados, por exemplo, à violência sexual, cárcere privado, tortura, algo meio cruel ou degradante, mutilação, às vezes sempre desfiguração de partes do corpo, que associa uma feminilidade, por exemplo, ou ao feminino, ao rosto, aos seios, o corpo da mulher, enfim, E é importante ressaltar também que o feminicídio ele não acontece só em relações hétero. Então, se a gente tem, por exemplo, uma relação entre duas mulheres e essa mulher aprisiona a outra, pratica contra outra situações de violência, isso também é classificado como feminicídio, tá? Não é porque são duas mulheres que não entra no crime. O crime entra também, tá? Também é qualificado e essa mulher que cometeu o assassinato também é punida como caso de feminicídio quando ela assassina, a parceira dela, enfim, tá? Aí você pergunta assim, por que não tem uma lei contra, por que é só a mulher? Por que o homem não tem uma lei? Simples, porque você não vê nenhum homem sendo morto porque ele saiu sem camisa na rua. Você não vê nenhum homem sendo morto porque ele terminou um relacionamento. Você não vê nenhum homem sendo morto porque ele saiu para beber com os amigos. Você não vê nenhum homem sendo morto porque ele insistiu em sair com alguém, com a família, com os amigos, enfim. Nenhum homem morre por esse motivo. Mulheres morrem por esse motivo
há anos no Brasil e no mundo, né? Homens não morrem porque terminaram um relacionamento, né? Então é por isso que existe uma qualificação, porque a violência contra a mulher é muito maior, então é por isso que existe essa tipificação no crime, então é por isso que existe o feminicídio. Então, antes de você, querido homem, vir aqui falar, ai, precisa de uma lei contra assassinato de homens, essa lei já existe, ela chama homicídio, tá? A lei que está tipificada como feminicídio é porque as mulheres sofrem muito mais violência, tá? Então, não perca seu tempo vindo aqui fazer certos tipos de comentário, economize o seu tempo e o nosso. Até o próximo vídeo.